Nós estamos nessa série de mensagens falando algo muito especial. Nós estamos falando sobre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, a gente viva. Que isso tem que ser algo real. Agora, hoje, eu queria falar com você a respeito disso. A minha religião é verdadeira? Sua religião é verdadeira? Nós vamos falar do texto de Tiago. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 1 de Tiago. Ainda temos mais 4 capítulos, de Tiago. Nós vamos estudando essa carta de Tiago. Nós vamos até o fim dela. E, queridos, você precisa realmente abrir o teu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você nessa carta de Tiago. É Deus falando conosco para transformar. Eu estava orando hoje à tarde, me preparando também para estar aqui. Eu falei, Senhor, que essa palavra possa realmente fazer a diferença na minha vida. Que essa palavra ela me toque, me transforme, me cure, me restaure, para que eu possa ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor quer que eu seja. Obrigado. Que Deus possa, queridos, fazer isso cada dia mais em nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, há uma ênfase muito grande sobre a necessidade de nós sermos praticantes da palavra. Se você olha desde o Velho Testamento, você vai ouvir Deus falando para que nós obedeçamos os seus mandamentos, cumpramos os seus mandamentos todo. E quando nós vimos aqui, a gente vem para o Novo Testamento, a palavra de Deus continua dizendo, mas com muita ênfase, a necessidade de nós praticarmos a palavra de Deus. Pôr em prática a palavra de Deus. Sabe, fazer com que ela saia das letras e torne vida em você. Fazer com que essas palavras mudem você e mudem o teu arredor. Então, e para isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. É importante, porque quando nós conhecemos, ela vai produzir efeitos. E sem prática, não tem transformação. João 13:17 diz, se de fato conheceis estas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Você vai ser bem-aventurado se você praticar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde a sociedade, existe uma influência da sociedade na vida das pessoas, e é muito grande essa influência. Nós vemos que sai na mídia, nas redes sociais, dali a pouco as pessoas estão copiando, estão fazendo igual, fazendo a mesma coisa. E essa influência, ela tem padrões diferentes do que os padrões de Deus. E nós estamos vendo as pessoas caminhando com esses padrões mundanos, padrões da sociedade, que são contrários ao padrão bíblico, contrário à verdade bíblica. E Tiago nos traz hoje, queridos, Tiago nos mostra, e ele deixa bem claro o padrão da palavra de Deus. E nós vamos observar hoje algumas coisas que, sabe, se você e eu tomarmos, como diz os mais antigos, tomar atento, nós vamos mudar a nossa vida. Nós vamos mudar muitas coisas. Por quê? Porque nós vamos querer o padrão de Deus. O crente, mesmo ele estando no mundo, queridos, ele não é dominado pelo mundo, não pode, Pelo menos ele não pode ser dominado pelo mundo. O crente, ele está na contramão da sociedade em que vive. Todo mundo está indo para lá, queridos, o crente está vindo para o outro lado, porque o padrão é outro. A direção é outra. Nós não podemos ir, sabe, com todo mundo, como manada. Nós temos que ir, queridos, conforme o padrão bíblico, e para isso nós precisamos conhecer esse padrão bíblico. Nós precisamos entender esse padrão. E quando nós olhamos nesse parágrafo, nesse texto bíblico, ele vai falando sobre o auto-engano. Se o crente ele é enganado, queridos,
Se o crente ele é enganado por Satanás, é uma coisa. Mas se o crente é enganado por si mesmo, aí é pior. Eu fui enganado por... Não, E nós estamos vivendo um tempo, querido, onde as pessoas estão se enganando a si mesmo. Desculpe a redundância, enganando-se a si mesmo. Mas é tão intenso, queridos, essa verdade, que está se tornando corriqueiro na vida das pessoas. E ainda, queridos, está trazendo isso muitos transtornos na sociedade. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas, e não estão. Mas eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu sou fiel, eu sirvo nos ministérios, eu cuido. Isso não quer dizer nada, isso não traz salvação. Olha só o que a palavra de Deus diz, lá em Mateus 7, 22 e 23, Jesus dizendo, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Você já pensou isso, querido? Chega lá no dia do fim, dia do juízo final, você chega lá e de repente você chega, barra com o Senhor, e ele fala assim, e você fala para ele, Jesus, estamos aqui, agora vamos entrar, vamos fazer festa aí no céu. Mas quem que é você? Jesus, você não me conhece? Milhares de pessoas se converteram, milhares de pessoas foram curadas, milhares. Te conheço não. Já pensou nisso, querida? Isso é sério. Muitas pessoas estão pensando que são espirituais e não são, porque sabem a Bíblia, porque conhecem alguns refrões, porque conhecem o idioma crentez, fala até diferente, postura diferente, se posiciona diferente, se veste diferente. Lógico, o crente tem que vestir com moderação, com cuidado, né? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas não é isso que nos faz melhores. E as pessoas estão achando que são espirituais. Quais são as evidências, queridos, de um crente verdadeiro? Quais são as evidências? Porque a verdadeira religião está centrada na palavra de Deus, querido. A verdadeira religião não está centrada num pastor, numa instituição, ela está centrada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É ali que você precisa ir. E a primeira evidência, queridos, de uma vida realmente centrada na palavra de Deus. A primeira evidência é isso, é a sua vida estar centrada na palavra de Deus. Se você é um crente verdadeiro, a sua vida está centrada na palavra. Mas você precisa ler a Bíblia, meditar na palavra, conhecer a palavra. O YouTube é uma bênção, mas tem muito crente vivendo de YouTube. Não vive, queridos, não vive de YouTube. Tem muito crente capengando porque vivem só de escutar mensagens de YouTube. Nunca tem a sua própria mensagem, nunca tem a sua própria experiência, nunca tem o seu próprio relacionamento com Deus. E aí posta, mas a vida continua a mesma. A vida continua do mesmo jeito. Então, queridos, se a nossa vida está centrada na palavra de Deus, isso quer dizer que nós nascemos da palavra de Deus, que você nasceu da palavra. O versículo 18 diz assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra do Senhor é a divina semente, queridos. Quando ela é aplicada no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, acontece um milagre, o novo nascimento. Nós nascemos. Quando você abre o teu coração e permite que a palavra de Deus entre, sabe, vem de cima, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, nós recebemos, então nós somos uma nova natureza, uma nova criatura, uma nova vida. Por quê? Porque nós nascemos da palavra.
Se nós somos realmente, queridos, temos uma vida centrada na palavra, além de nascer pela palavra, nós precisamos acolher a palavra, fazer com que ela faça parte da nossa vida. E o versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Você precisa trazer essa palavra para dentro de você, não é carregando ela na mão, não é nem citando ele, nem citando ela, é vivendo ela, é vivendo essa verdade. Então nós precisamos acolher. E quando nós acolhemos, como que nós vamos acolher essa verdade? Nós precisamos preparar para receber. E a primeira parte desse versículo diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade, de toda impureza, de todo o acúmulo de maldade. Você se prepara sim, você tem que limpar. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 13 fala da parábola do semeador. 4 tipos de solo: o solo endurecido, o solo superficial, o solo congestionado e o solo frutífero. Nós precisamos, queridos, remover as ervas daninhas do nosso coração. Nós precisamos limpar, sabe, tirar toda a impureza, toda a maldade do nosso coração, da nossa mente, para que a palavra de Deus, ela possa ser acolhida. Se a palavra, ela deve ser acolhida, você precisa de uma atitude para receber essa palavra. Acolhei como? Com mansidão a palavra em vós implantada. O versículo 19 desse texto de 1 Tiago capítulo 1, ele fala da ira. A ira é o oposto, a mansidão é o oposto da ira. Nós precisamos, queridos, adubar essa semente para que ela frutifique. Nós precisamos que essa semente caia na terra de forma adequada. Nós precisamos tirar as pedras. Quando você vai, na época de plantação, você vai para a lavoura, você vai observar muitos agricultores tirando pedras do meio da lavoura. Por quê? Porque atrapalha. Nós precisamos tirar as pedras que estão no nosso coração, atrapalhando que a semente, a verdadeira semente, frutifique. Nós precisamos tirar todo o empecilho, queridos. A palavra deve ter raiz profunda. A palavra, ela precisa encontrar uma terra boa, para que ela produza. Além de termos preparado essa terra, o nosso coração para receber, de ter a atitude correta, quando fazemos isso, vai haver o resultado, por recebermos essa palavra, por acolhermos essa palavra. Quando nós fazemos isso, queridos, o final do versículo diz: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando nascemos da palavra, quando ouvimos a palavra, quando praticamos a palavra, essa palavra, ela nos garante a salvação, ela nos garante a mudança, a transformação. Nós precisamos disso, queridos, nós precisamos cuidar disso. Então nós precisamos, se nós queremos ser realmente centrados na palavra de Deus, nós precisamos nascer da palavra, nós precisamos também que essa palavra, ela produza resultados em nós, precisamos acolher essa palavra, e precisamos praticar essa palavra. Você precisa praticar a palavra. Versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo, querido. Se você pratica a palavra, você se conhece. O versículo 22, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como que era a sua aparência.
Se nós, queridos, praticamos a palavra, não, nós vamos saber quem nós somos. Se nós não praticamos, nós vamos esquecer. A palavra aqui, queridos, ela não está sendo comparada como uma semente, mas ela está sendo comparada como um espelho. Eu acho muito interessante quando Tiago usa essa analogia, porque qual que é o principal objetivo do espelho? É o autoexame, é você se olhar. Você se prepara, principalmente as mulheres, né? Eu esqueço até de pentear o cabelo, então, né, mas as mulheres se preparam, né? Mas tem homem que fica mais na frente de espelho do que mulher também, tá? Então, mas é o autoexame. Você se arruma, vai lá, olha. Ou às vezes aconteceu alguma coisa, você vai na onde? No espelho, para ver se você está sujo, se aconteceu alguma coisa, se você precisa trocar de roupa, se a roupa está amassada, se a roupa precisa ser, não está combinando, a cor não está combinando, não está dando certo. Então, é o autoexame. E quando você olha, queridos, para dentro da palavra, e compreende o que ela diz, você começa a conhecer a você mesmo. Você começa a se conhecer. Então, queridos, nós precisamos. Ninguém olha para o espelho, queridos, e vai embora sem fazer nada. Você olha para o espelho para saber se você já penteou o seu cabelo, se já passou maquiagem, se já passou batom, né? Se tem esposa, você sabe, né? A primeira coisa que a gente olha no carro quando a gente compra é o quê? Se tem um espelhinho no quebra-sol, né? Se tiver o espelhinho no quebra-sol, tinha um carro anterior, né? Não tinha o espelhinho no quebra-sol, eu já estava pronto para comprar um outro negócio quebra-sol daquele com espelhinho, para pôr lá, para ter um espelhinho. Porque olha em casa, chega no carro, olha no carro, né? Sai do carro, olha no espelhinho que tem na bolsa, olha no celular, para ver se está tudo legal, né? E é assim, queridos. Não é desse jeito? Então é assim que a gente faz. Nós olhamos para o espelho para ver isso. Só que o espelho tem um perigo, queridos. E agora eu vou usar o espelho da palavra de Deus. Cuida dessas crianças aí nessa mesa, por favor, porque tem uma câmera aí, e ela pode derrubar essa câmera. E olha só, os perigos quanto ao espelho. Olha só, tem perigo, o espelho tem perigo, gente. E a gente precisa cuidar disso. Quando você olha para o espelho só de relance, você não vê tudo. Você não enxerga tudo. E muitas pessoas estão fazendo o quê? Não estão estudando a si mesmo quando olham para a palavra de Deus. Olham para a palavra de Deus para ver os outros. E a palavra de Deus é um autoexame. É o espelho para você, é o espelho para mim. Nós precisamos fazer isso. Então esse é um perigo, de olhar para o espelho da palavra de Deus, mas nunca se enxergar. Muitas pessoas leem a Bíblia todo dia, mas não observam. Muitos, leem, por quê? Por um descargo de consciência. Eu vou ler, tem que ler, eu sou crente, né? Vai que o pastor me pergunte, vai que alguém me pergunte, o líder me pergunta se eu estou lendo a Bíblia. Eu vou mentir se eu falar que estou, né? Então eu vou ler. Desencargo de consciência. Mas não coloca a palavra em prática. Não põe essa palavra em prática. Então, olhar de relance no espelho da palavra de Deus é um perigo. Outro perigo, esquecer o que se vê no espelho. Se você olhar, e muitas vezes nós lemos a Bíblia tão desatentamente, tão sem observância, que não lembramos nem o que lemos. E muito menos do que serve para nós, porque a Bíblia, queridos, é para isso. Você lê a Bíblia e vê, Senhor, o que essa palavra está falando comigo? O que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado na minha vida? O que eu estou fazendo que está contra a tua verdade? Então é um perigo você olhar para o espelho e se esquecer. Não tem convicção de pecado, a pessoa olha e não está nem aí se está cometendo pecado ou não. Porque o pecado relativizou, a sociedade relativizou o pecado. Não, isso aqui eu não considero pecado, então para mim está bom. E tem muito crente fazendo isso, olhando para a palavra de Deus. Não, mas isso eu não considero mais pecado. E achando que está bom, esquecendo do espelho.
esquecendo do que ele viu. E nós não falamos mais como Isaías, ai de mim, Senhor. Nós não falamos mais como Pedro, Senhor, aparta de mim, porque eu sou um pecador. Nós não falamos mais como Jó, eu me abomino no pó e na cinza, porque nós estamos achando que somos perfeitos, que estamos bem, que não tem nada que, sabe, já estamos no céu. Nós estamos achando que, sabe, nós já estamos na glória. Nós estamos achando que não tem nada mais que nos impede. Esquecemos de olhar para nós, para os nossos pecados, para as nossas falhas. Não olhamos à luz desse espelho. E o terceiro perigo do espelho, querido, é fracassar em fazer o que o espelho mostra. Não basta você ler a Bíblia, queridos, é preciso você praticar. Não basta você falar da Bíblia, é preciso você praticar. Eu conheci pessoas, falei no PG essa semana, né, conheci pessoas que, gente, pregava a palavra, sabia tudo, falava para as pessoas e servia Jesus, mas ele não fazia nada daquilo. E muitas vezes nós estamos fazendo igual, queridos. Não basta fazer leitura, não basta falar, nós temos que praticar. Nós nos reunimos muito para conhecer, mas pouco para praticar. Estamos reunindo só para conhecer, mas e a prática? Nós gostamos muito, querido, dos assentos, gastamos muitos assentos, mas não gastamos as solas dos sapatos mais. Por quê? Porque não praticamos a palavra, porque estamos confortáveis. Então, se você é um crente que realmente está com a vida centrada na palavra de Deus, você precisa nascer da palavra, a palavra precisa ser acolhida, e você precisa colocar a palavra em prática. Quem coloca a palavra em prática conhece a si mesmo. Quem coloca essa palavra em prática, queridos, torna-se verdadeiramente livre. A palavra de Deus no versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A prática, queridos, nos torna livres. E por que Tiago chama lei de Deus de lei perfeita e lei da liberdade? É porque quando nós obedecemos a palavra, Deus nos liberta. Se você obedece a palavra, você se torna livre. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas aquele que observa a palavra de Deus é livre. Lá em João 8, 31, 32 diz, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, queridos, ela é o estilo de vida para os salvos, para aqueles que foram redimidos pelo Calvário, para aqueles que foram salvos por Jesus. A palavra de Deus não é um livro histórico, é um livro de vida, é um livro de prática. E por isso é um livro que você precisa conhecer, que nós precisamos nos aprofundar nele. Quem pratica a palavra de Deus torna-se bem-aventurado no que realiza, torna-se feliz, torna-se alegre. Ouvir a palavra sem praticar é enganar-se a si mesmo. É olhar para o espelho com a roupa suja e não fazer nada. É olhar, ver a sujeira onde está e continuar com ela da mesma forma. Quando você olha para a palavra de Deus como espelho e vê a sujeira e tira, queridos, aí é tremendo. Aí a sua vida é centrada na palavra de Deus. Aí a nossa vida é transformada. A segunda evidência de um crente verdadeiro é ter relacionamento governados, que os seus relacionamentos sejam governados pela palavra. O seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento funcional, patronal, o seu relacionamento com os amigos, com os conhecidos, com a família, sejam governados pela palavra.
E se nós somos governados pela palavra, a palavra de Deus diz no versículo 19 que nós estamos prontos para ouvir. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Se você é governado, se os seus relacionamentos são governados pela palavra, você tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus, pronto para ouvir as pessoas. Pronto é taxos, que significa rápido, ligeiro, veloz. Pronto é isso. Nós temos que 2 ouvidos, queridos, e uma boca cheia de dentes para a gente falar pouco. É isso que nós precisamos. Esta é a regra de ouro da comunicação interpessoal, ouvir mais do que falar. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Essa é a regra de ouro, querido. Mas nós queremos sempre falar mais do que ouvir. Se nossos relacionamentos são governados pela palavra, nós somos tardios para falar. Conforme o texto diz, nós temos que estar atentos, queridos, no que nós falamos, como falamos, com quem falamos, a hora que falamos e por que falamos. Nós temos que estar atentos a isso. Tardio, queridos, significa lento, sabe, inativo de mente, lento de compreensão. Nós temos que ser assim, temos que ser lento, queridos, sabe, tardio para falar, mas nós somos prontos para falar. Eu falo de mim, eu sou, né, Deus tem me ajudado muito nisso, minha esposa também, mas, queridos, a pessoa falou A, eu falo ABCD inteiro. Então, e aí você vai para a palavra, eu tenho que estar pronto para ouvir, e eu tenho que ser meio lerdo para falar. Eu tenho que ter dificuldade para falar. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Quem fala bastante, tem um ditado, né? Não vou falar ele não, muito feio, né? Quem fala muito, queridos, fala o que não precisa e vai ouvir o que não quer. Então nós precisamos cuidar. E aí um dia, um amigo, chega para Sócrates, um filósofo, Sócrates está lá no século V, né, do ano 460 e poucos até 399 antes de Cristo. E um amigo chega para ele e fala assim: olha, eu quero contar para você algo de um outro amigo seu. Aí Sócrates, né, falou para ele: com certeza você já passou esse assunto pelas 3 peneiras. Como assim 3 peneiras? Não lembro desse negócio de 3 peneiras, não sei o que é isso. Bom, então vamos lá, vamos pela primeira peneira. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza do que esse assunto que você está trazendo do meu amigo é verdade? O cara para e fala assim: olha, eu não sei, foi o que me disseram. Então eu não sei se é verdade, me disseram que é isso. Bom, então você não sabe que é verdade, essa é a primeira peneira. Segunda peneira é a peneira da bondade. Com certeza você já deve ter passado esse assunto pela peneira da bondade, e você me trouxe porque você já fez isso. O cara fica meio constrangido, né? Fala assim: mas eu não sei o que é essa peneira da bondade. Essa peneira, e aí Sócrates vai falar para ele, essa peneira ajuda alguém, é bom para alguém, o assunto que você vai trazer para mim, é bom para alguém, é bom para essa pessoa. Ele fica mais constrangido ainda e diz: não é bom. Bom, então, se não é verdade, não é bom, vamos para o teste final, que é a terceira peneira, a peneira da utilidade. E Sócrates pergunta para ele: esse assunto do meu amigo que você está trazendo é útil? Vai ser útil para mim? Vai ser útil para essa pessoa? Vai ser útil para alguém? E ele diz: não vai ser útil. E Sócrates, com muita sabedoria, diz para ele: bom, considerando que não é verdadeiro, não é bom e não vai ser útil, que você guarde para você mesmo o que você vinha me falar. Nós temos que ser tardos em falar, não ligeiros para falar.
Tem muito crente achando que é crente, mas é linguarudo. Nós precisamos cuidar muito disso, gente. Isso é muito sério. Salvação. Fala de salvação. Sabe, não é de espiritualidade, é de salvação. Então nós temos que passar pelas peneiras, né? E Paulo nos recomenda, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que saia da sua palavra só o que edifica, o que é bom, o que vai ajudar. Acha coisa boa nas pessoas. Para de olhar só coisa ruim. Todo mundo tem coisa ruim e tem coisa boa. Veja as coisas boas. Aparta-se das ruins. E também o texto nos ensina que nós temos que ser, primeiro, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Há dois perigos a respeito da ira, queridos. A explosão da ira é um temperamento indisciplinado. A ira, quando você explode, você não tem disciplina de se cuidar. E você fala e fere, machuca, destrói vidas, destrói corações, destrói famílias. Quando nós falamos sem pensar, sem refletir, queridos, na ira, na explosão da ira, é isso que vai acontecer. E há um outro perigo a respeito da ira, que é a implosão da ira. O que é isso? Temperamento encavernado. Você joga para dentro de você e vai explodir lá dentro de você isso, levando as pessoas a terem problemas emocionais gravíssimos. Nós precisamos sarar dessas coisas. Então nós precisamos ser tardios e irar. Nós não podemos ficar magoados, queridos. Nós podemos ficar, sabe, nós temos que cuidar para não viver uma vida de mágoa, sabe, por qualquer coisa nos magoa. Dentro da igreja, queridos, pessoas doentes por causa de mágoas. Eu vi algo triste, queridos, a respeito de alguém que estava vindo na igreja e parou de vir na igreja, porque tinha pessoas aqui que ela não se batia com ela. Quem será? Não precisa falar que é você, tá? Não precisa, né? Mas quem será? Qual de nós fomos essa pessoa? Queridos, isso não é o que Jesus nos ensina, não é o que Ele quer que nós façamos. Onde as pessoas muitas vezes estão se ferindo em vez de se amar, em vez de se perdoar. E quando isso acontece, Satanás leva vantagem. Olha só o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 2,11. Uma outra razão para perdoar é não deixarmos Satanás, com a sua astúcia, obter vantagem sobre nós, pois bem sabemos o que ele está procurando fazer. O que Satanás veio fazer? Matar, roubar e destruir. Não pensa que ele é teu amiguinho, que é o teu coleguinha. Ele veio com esse propósito, matar, roubar e destruir. É só com isso, querido. E nós precisamos cuidar. Por isso nós temos que ser tardios em nos irar. Pessoas que se iram por qualquer coisa. Pessoas que são, sabe, muito cheio de regras, que se fulano não está fazendo como ela imagina que é, ela já fica irada, já fica brava. No reino de Deus não pode haver isso, em lugar nenhum pode. Não subsiste, lugar nenhum subsiste com uma situação dessa. Você imagina dentro de um relacionamento conjugal, do casamento, dentro de uma família, isso não consegue sobreviver. Por quê? Porque a ira destrói, e Satanás vem fazer isso. E é por isso que a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: a razão para perdoar é não deixar que Satanás nos destrua. Tem que perdoar. Tem que limpar o coração. Eu já falei isso várias vezes, mas é triste quando você ouve uma pessoa dizendo:
eu vou para o inferno, mas não perdoo. A pessoa está carregando um peso nas costas, que Jesus carregou lá na cruz do Calvário, gente. Para que isso? Nós não precisamos disso. A terceira evidência, queridos, de um crente verdadeiro, é ter as suas ações religiosas dirigidas pela palavra. A religião pura e verdadeira, conforme a palavra de Deus, queridos, diz, não é uma instituição religiosa, não é uma igreja missionária, uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja católica, não é nada disso. A igreja, a verdadeira religião pura e verdadeira, vai além de doutrinas, vai além de ritos. Ela envolve prática, envolve ação, querido. Qual é a nossa prática na sociedade? Qual que é a diferença que nós estamos fazendo na cidade, queridos? Qual que é a diferença que nós fazemos? É isso que nós precisamos perguntar. Hoje, queridos, há um divórcio entre o que nós professamos e o que vivemos. A pessoa fala uma coisa, mas vive outra. E é por isso que muitas pessoas acabam não permanecendo nas igrejas. Por quê? Porque chegam nas igrejas e está cheio de pessoas vivendo uma coisa e falando outra. Que nós não sejamos empecilhos para ninguém, queridos. Que nós não sejamos, uma pedra de tropeço. Quando as nossas ações religiosas são dirigidas pela palavra, queridos. O versículo, o versículo 26 fala sobre isso. Ele vai fazer o quê? Controlar a sua língua. De novo, falando da língua, de novo das palavras. Versículo 26 diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você está mentindo. Tiago está mostrando aqui, está nos alertando, queridos, para o perigo desse temperamento doentio e explosivo de uma língua solta. De uma língua assim que não se cuida. Jesus disse que as pessoas que nutrem raiva, que as pessoas que fazem isso, queridos, que desembocam em ofensa ao próximo, é passível do quê? Do fogo do inferno. Não acredita? Vou mostrar o versículo para você ver. Mateus 5, 22. Olha só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Isso é sério, irmãos. É a verdade da palavra de Deus que precisa transformar o nosso coração. E nós achamos ainda que continuamos sendo crentes de verdade, porque somos membros de uma igreja, porque fazemos isso ou aquilo. Queridos, nós precisamos, controlar a nossa língua. Nós precisamos controlar. Mateus ainda diz assim, olha só, versículo 36 e 37, Mateus 12, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Prestou atenção nisso, queridos, como é sério essa questão da palavra, do que a gente fala. Quando você vai lendo o livro de Tiago, a carta de Tiago, você vai observando Tiago falando que a língua é como um cavalo fogoso sem freio. A língua é como um navio que tem um pequeno leme e que, se ele mirar para o lado errado, ele pode arrebentar com o navio nas rochas. A língua é igual uma fagulha que incendeia uma floresta. Que a língua é uma fonte contaminada. A língua é como uma árvore que produz frutos venenosos. Meu Deus, pastor, tudo isso e muito mais, queridos. Porque nós temos que cuidar dela. Nós temos que cuidar, nós temos que refrear. Pedir realmente, Deus, coloca um freio na minha boca. Senhor, me ajude. E se você é mais impetuoso como eu, você precisa pedir, Senhor, põe um freio dobrado.
porque, olha, o negócio não é fácil. Muitas vezes, queridos, você tem que, sabe, segurar mesmo. Por quê? Porque não vale a pena, queridos. Jesus, ele fala que a língua revela o que tem dentro do coração. Mostra o que está dentro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que tem dentro de você, querido. E a palavra de Deus diz também, Tiago diz que aquele que controla a língua, controla todo o seu corpo. Vê como que é difícil de controlar a língua? A língua só é controlada por uma ação de Deus na nossa vida, pela ação do Espírito Santo em nós, e por nós lermos, meditarmos na palavra de Deus e praticarmos a palavra. Colocar a palavra em prática diariamente na nossa vida. A maledicência, queridos, é um pecado que Deus abomina. E por isso nós precisamos cuidar. Está lá em Provérbios 6, versículo 19. 6 coisas Deus detesta e a 7ª Ele abomina. Nós precisamos cuidar, queridos. Então nós precisamos controlar a nossa língua para que as nossas ações religiosas sejam dirigidas pela palavra. Para que ela continue sendo dirigida pela palavra, queridos, precisa haver retidão pessoal. Você precisa ser uma pessoa reta, correta, certa. O versículo 27 diz o quê? Religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vivemos num mundo de imundície moral, queridos. Nós vivemos num mundo de um sistema corrompido que se opõe a Deus. Antigamente, queridos, há anos atrás, era velado, era um negócio meio oculto, mas hoje está clara, querido. Hoje está à luz, as pessoas, sabe, estão dizendo claramente. E é isso, queridos, que nós precisamos viver, uma vida de retidão pessoal. Uma vida certa diante de Deus. A marca de um crente verdadeiro, queridos, é se ele se afasta de verdade desse sistema mundano. Se afasta. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela tem uma nova vida. Ela tem uma vida diferente, ela tem um namoro diferente, tem um casamento diferente, o sexo no casamento é diferente, o trabalho dela é diferente, o lazer dela é diferente, as roupas dela é diferente, as festas são diferentes, as diversões, o dinheiro, é tudo diferente. Mas o que nós estamos vendo, queridos? Nos últimos dias, o que nós estamos vendo? Festa de crente está pior que festa de não crente. E dizendo que está tudo normal, não tem problema. Roupas indecentes, de homem e de mulher, tanto faz, dos dois. Não estão ligando, mas é tudo normal, pastor, não tem nada. Tem a ver sim. Tem a ver, querido. O lazer. Querido, nós temos que cuidar daquilo que a gente faz. Não é que a gente vai ser, sabe, não vai fazer nada, né? Vai virar um robozinho. Não, você pode brincar, você pode jogar bola, você pode participar do que você quiser de esporte. Mas tem que ser, queridos, com decência, tem que ser com retidão pessoal, tem que ser de forma correta. Nós precisamos disso, queridos. O mundo é a sociedade sem Deus, queridos. Nós estamos fisicamente nesse mundo, mas espiritualmente não, queridos. Nós estamos ligados na eternidade com o nosso Deus. Nós não podemos ser amigo do mundo, nem amar o mundo. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos ser amigo de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que renova o nosso entendimento, queridos? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não precisa se manifestar, mas quando foi que você leu a Bíblia? Quando que foi que você parou e falou assim: Deus, fala comigo, eu quero que essa palavra seja uma palavra rema, que transforma o meu coração. Ela pode vir do jeito que vier, mas eu quero que essa palavra mude a minha história.
Nós não podemos nos conformar, queridos, com essas coisas. E se nossos atos, as nossas ações religiosas são controladas pela palavra, queridos, nós temos compaixão dos necessitados. Estou caminhando para o final já, tá, queridos? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deixa eu só fazer um paralelo aqui a respeito das viúvas e dos órfãos. Às vezes as pessoas confundem, acham que são todas as viúvas e todos os órfãos. Mas aquelas viúvas que não têm ninguém, viúvas que têm filhos, os filhos, a família tem que cuidar. Mas isso não quer dizer que você não possa ajudar a cuidar. Aquele que é órfão de pai e de mãe, mas às vezes tem um tio, uma tia, e assim, é assim que nós precisamos. Mas aqueles que não têm, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós estamos fazendo? Não é só fazer uma visita no SEMA, no asilo. É praticar a palavra de Deus de verdade. É pôr essa prática na nossa vida. E Tiago, queridos, ele não está nesse texto aqui enfocando a questão doutrinária, mas é prática cristã. É prática, queridos, é ação. O conteúdo, queridos, da fé e a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa. É isso, queridos, sabe? O cuidado dos necessitados não são o conteúdo do cristianismo, mas é a expressão da nossa fé em Cristo. O cuidado das pessoas, sabe, da nossa sociedade, daquilo que nós precisamos fazer, tem que ser a expressão da nossa fé, que nós cremos em Jesus, que a palavra de Deus faz parte de nós. A preocupação, queridos, prática da religião de uma pessoa é o cuidado pelos outros. Se você realmente cuida dos outros, se você cuida das pessoas, a religião verdadeira é a prática pela fé. Religião verdadeira é a prática pela fé, a sua fé em Cristo Jesus. Você pratica, é a sua fé em ação. Nós vamos ser julgados, queridos, um dia, com base nesses aspectos práticos da nossa religião, da nossa prática de fé. Nós vamos ser julgados um dia por isso. Nós precisamos cuidar muito disso. Quando nós olhamos no espelho da palavra de Deus, nós vemos a Deus, nós mesmos, e nós vemos também o próximo, as pessoas. As palavras não substituem as obras, queridos. Nós precisamos praticar. Precisamos de ação. Deus nos chamou para amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e servir a cidade. Qual a diferença que eu e você estamos fazendo nessa cidade? Qual a diferença nós estamos plantando nesse lugar? Ou não estamos tendo diferença nenhuma? Ou somos piores do que os que são parte do mundo? Porque tem muito crente que acha que porque é crente é melhor do que os outros. É mais do que os outros. Para concluir, queridos, para você refletir e praticar. Se você tem a sua vida centrada na palavra de Deus, se os seus relacionamentos são governados pela palavra de Deus, se suas ações religiosas são dirigidas pela palavra de Deus, se a sua língua é controlada, se sua retidão pessoal está em dia, se a sua compaixão com os necessitados está em prática, se nós fazemos isso, queridos, se nós professamos essa verdadeira religião, nós vamos alcançar 3 benefícios. O primeiro é a aceitação de Deus, para você refletir e praticar durante a semana. Você
tem aceitação de Deus na sua vida? Você tem praticado, vivido a palavra de verdade? Nós somos aceitos por Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando Jesus nos salva, Jesus nos liberta, Jesus nos transforma. E quando nós obedecemos, queridos, a palavra de Deus, nós exercemos a nossa fé em obediência a essa palavra, o nosso serviço é aceito por Deus como um aroma suave. Quando o Tiago diz que há uma religião pura e sem mácula, queridos, aceitável diante de Deus, ele está querendo dizer que também existe uma religião que não é aceitável por Deus. Se existe uma que é aceitável, existe uma que não é aceitável. Qual nós estamos praticando? E qual que é essa que não é aceitável? Qual que é a religião que não é aceitável por Deus? Não é uma instituição religiosa, querido. A religião que não é aceitável por Deus é aquela apenas de palavras, de uma fé que não tem obras, de uma fé que não pratica, de uma fé que não exerce ação, de uma fé que é só crente na igreja, que só leva o nome de crente, mas não pratica, não exercita a sua fé, não mostra a verdade do Evangelho na sua vida, não mostra que Jesus é tudo para você. Então, para você refletir durante essa semana, a aceitação de Deus é real na sua vida, através das suas obras, da ação, das suas palavras, não apenas das suas palavras, mas da prática. A bênção pessoal, para você refletir e praticar. Segundo, bênção pessoal. O texto que nós lemos diz que esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer que Deus te abençoe, querido? Você quer receber as bênçãos de Deus? Não é só vir na igreja e falar: Deus me abençoa, Deus, eu quero a sua bênção. Você quer a bênção de Deus? Então leia a palavra, descubra o que essa palavra diz e viva de acordo com a palavra. Viva de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? É isso. Quer a bênção de Deus na sua vida? Viva de acordo com a Bíblia. Você só pode viver de acordo com a Bíblia se ela for, sabe, um livro, não só um livro, mas a sua companheira de vida. Se você tiver ela, sabe, como uma expressão de Deus mesmo falando com você e você obedecendo. Terceiro e último lugar, para você refletir e praticar. Nós desejamos, queremos bênção para as outras pessoas? Ou só bênção para nós? Nós não podemos ser egoístas, queridos, mas muitas vezes somos. Queremos só para nós. E ainda já ouvi dizer, né? Quem quiser que procure. Nós, queridos, nos tornamos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. Você não se tornou crente para vir à igreja, sentar, gastar as cadeiras e não gastar a sola do sapato. O Senhor Jesus te chamou para você ser instrumento de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas. E às vezes aliviar o sofrimento das pessoas, queridos, não é dinheiro, não é comida. Às vezes aliviar o sofrimento da pessoa é sentar do lado dela e simplesmente ouvir, não falar nada. Deixar a pessoa chorar, vomitar, deixar ela pôr para fora, porque nós estamos numa crise emocional, queridos, neste mundo, onde as pessoas precisam, mas nós somos crentes, queremos falar. Queremos falar. Primeiro escute, ouça, seja pronto para ouvir, tardio para falar, ouça. Nós somos instrumentos de Deus, queridos, para ajudar as pessoas, para elas se tornarem curadas. Se nós formos esse instrumento de Deus, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos entender. E a pergunta que eu deixo para você é: a sua religião é a verdadeira?